E aí galera, tudo bom com vocês? Você sabe o que significa aquela expressão de Jesus quando ele fala lá em Mateus, no capítulo 19, versículo 24? Ele diz que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico herdar o reino de Deus. Pois é. Entrando numa interpretação mais antiga, que vem de Cirilo de Alexandria, do quarto século, ele diz que houve um erro ortográfico aí, que ao invés de terem colocado camilo, que significa corda, colocaram camelos, que significa o camelo. Então houve um erro ortográfico. O problema é que se você disser que realmente foi isso, você tem que ter um texto original para poder comparar. E nós não temos um texto original para poder fazer a comparação. Nós temos cópias de cópias. Então nós vamos entrar aí num loop infinito para tentar explicar uma coisa que a gente não tem com o que comparar. A segunda interpretação, e essa é mais recente, dizem que havia ali em Israel portas, portões ali que eram pequenas, que para o camelo poder passar por ali tinha que se agachar e tirar toda aquela bagagem que estava ali nas suas costas. Só que não existe uma prova histórica para isso. Tá? Então, uma interpretação mais plausível, mais razoável que eu encontro está no registro, mais uma vez, cultural dali daquele povo. Então eu vou deixar para você aí na tela, Talmud Beracó, que está em 55b. O Talmud Beracó, que está em 55b, diz assim: eles não mostram ao homem uma palmeira de ouro, nem um elefante passando pelo buraco de uma agulha. Viu que interessante, né? Não é uma expressão que Jesus inventou ali. Não é uma expressão nova. Já é uma expressão antiga que já era usada. E olha também o que está aqui escrito na Midrash Rabbah, no Cântico dos Cânticos 5.3. Diz assim: o santo disse: abra para mim uma porta do tamanho de uma agulha, e eu vou abrir para você uma porta através do qual pode entrar em tendas e camelos. Então, como que se explica isso? Porque você observa que não é uma frase que veio diretamente de Jesus, algo novo. Era algo que já se falava naquela época, já tem registros antigos sobre isso. Então, existe uma coisa que se chama aforismo. No meio judaico é utilizado muito esse tal de aforismo. O que é o aforismo? É um pensamento, vamos colocar assim, impossível de acontecer para se explicar preceitos morais. É como se eu dissesse assim: quando alguém obedece à lei, o seu coração cresce como uma árvore. Como é que eu posso dizer que o meu coração cresce como uma árvore? O meu coração pode crescer como uma árvore? Então é um pensamento de uma forma quase como se fosse uma hipérbole para explicar uma lei moral. É interessante que lá no Salmo capítulo 119, aqui no versículo 136, Davi diz assim: os meus olhos derramam rios de lágrimas, porque os homens não guardam a tua lei. Então você observa que ele coloca ali um aforismo, porque para explicar preceitos morais ele vai dar como exemplo algo que é impossível acontecer. Como é que o olho de alguém vai correr rios de lágrima? Os rios de lágrima é um aforismo, é como se fosse uma hipérbole, só que ela é aplicada para dar uma explicação para preceitos morais. No caso de Jesus foi a mesma coisa, ele vai usar de um aforismo, que não é novo, já era uma expressão utilizada ali na época, para dizer: olha, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico herdar o reino de Deus. Então ele vai usar de um aforismo, um pensamento impensável de acontecer para explicar leis morais. Você entende como é que funciona? Mas o que é mais interessante nisso aí não é simplesmente esse aforismo de Jesus. Ele vai dizer o seguinte, que ainda que isso pareça impossível, para Deus nada é impossível. Então, se existe algo impossível para o homem, para Deus isto é possível. Não se prenda muito ao aforismo. Lembre-se que Jesus, ele é o único que pode te salvar.
não é o dinheiro, não são os bens, não é a sua popularidade, porque esse homem que Jesus pregou esse aforismo ao dizer que, olha, ele me negou, ele preferiu amar as coisas desse mundo, mas mesmo que ele me negue, mesmo que seja impossível para o homem, Deus pode fazer possível esse coração avarento, esse coração que está como de pedra, se tornar maleável de carne, sensível à voz de Deus. Porque realmente é impossível uma pessoa chorar rios de lágrima, eu ter um coração do tamanho de uma árvore, ou eu conseguir passar um camelo no fundo de uma agulha. Mas mesmo que seja impossível, para Deus nada é impossível, porque Ele pode tornar esse homem com um coração duro, um coração de carne e passivo de conseguir coadunar a fé e o montante de dinheiro que ele tem. Porque não é a riqueza que vai fazer você um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas é um coração quebrantado e contrito. E é esses que Deus procura, pessoas de um coração quebrantado e contrito. Então, que se existe algum camelo da avareza, algum camelo da soberba, algum camelo da idolatria, que é o amor a dinheiro, que o Deus do impossível possa quebrantar o seu coração e fazer você uma pessoa humilde, uma pessoa sempre pronta a ajudar, uma pessoa sempre pronta e disponível, independente se você tem muito dinheiro ou se você tem pouco dinheiro, mas que seja uma pessoa que realmente seja desprovida desse sentimento de avareza e que esteja sempre com o coração disponível a ajudar as pessoas. Que eu e você sejamos assim. Fique na paz.